Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Aqui o profeta escreveu ao povo israelita na época, que o povo tinha muita resistência em conhecer a palavra de Deus, conhecer mais a Deus. No mesmo Oséias fala que devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. E que nós estamos aqui nessa manhã demonstrando de que nós não queremos ser destruídos, porque viemos aqui buscar o conhecimento e conhecer a palavra de Deus. Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, ó Deus, por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá. Estamos aqui, ó Deus, para conhecer mais o Senhor, conhecer a Tua palavra, Deus, para que nós possamos estar guardados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abra o nosso coração. Espírito Santo do Senhor nos dê discernimento do que foi instruído aqui nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa usar o Teu Filho, aquele que for ministrar a Tua palavra. Usa, ó Pai, com unção e autoridade. E que nós possamos, ó Pai, estar receptivo, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abra, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo do Senhor, fica à vontade do nosso meio nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor antes de ser ministrados nessa manhã. Feche os teus olhos. Talvez a semana passou de uma forma tão corrida. Agora você esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer te ensinar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus. Agradecemos a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Não temos palavras para te agradecer, Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas para receber e nada mais nos resistirá, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que direito nosso. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos
tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder e tudo que Ele tem, tudo que Deus tem. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está. Você comece a sua semana sabendo disso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos prosseguir o nosso... Localiza para nós o último estudo, por favor. O último título. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a nova vida em Cristo hoje. Vai mudar aí? Está aguardando um tempinho. Quanto ao concurso do visitante, irmão Carlos, ele fez aniversário ontem. E hoje, irmão Carlos está aí? Não. Aí as pessoas que trouxeram visitante, nós vamos deixar para que registrem, então, na semana que vem, quando haverá, ele estará aí e poderá fazê-lo. Aí você dá o seu nome e o nome do seu visitante. Não tem problema nenhum. Nós estamos com um pequeno problema. Deixa eu pegar o meu computador aqui. E hoje que eu pensei assim, eu não vou subir com o computador porque nunca precisa. Fiquei mais crente, subi com a Bíblia aí, tá vendo? É o último estudo. Esse. Volta aí até... Pode voltar até o... Ou eu volto, né? Um novo Consolador. Essa é a lição de número 13. Se fosse uma revista de escola dominical, já estava terminando, né? Só que nós temos aí 3 revistas de escola dominical e o nosso
plano é que vá até junho, se formos trabalhar o livro todo. Mas ontem foi feita uma reunião e eu saí um pouco antes. De repente, o currículo não será esse até junho. O pastor Wagner ficou para resolver. De qualquer forma, nós vamos estudar hoje um assunto muito interessante, que é a questão do Espírito Santo como Consolador. Por favor, apague essas lâmpadas aqui da frente. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração. Vamos orar a Deus por esta classe. Nós temos a finalidade aqui de evangelizar e de edificar os irmãos, e a finalidade de preparar os irmãos para o trabalho. Eu acredito que a gente está conseguindo esse objetivo, a não ser o de evangelizar, porque ainda não estamos convidando pessoas aqui. Então, se os irmãos fizerem o compromisso de trazer as pessoas, os convidados para a escola dominical, eu vou fazer o compromisso de dar um tom evangelístico, qualquer que seja o assunto que eu esteja tratando aqui, eu vou dar um tom evangelístico. Então, até hoje nós temos edificado, e muitos irmãos têm dado testemunho de como que a palavra tem envolvido em seu coração, e como que eles têm usado essa palavra, inclusive assim, de uma maneira a operar milagre pela fé no hospital, né? A irmã Naí deu um testemunho aqui há pouco tempo, a partir de um estudo no domingo de manhã. Ela foi para o hospital, a sua filha estava muito mal, mas ela aprendeu o que é a alegria de Deus, o que é a cará de Deus. Foi um estudo. Quem lembra do estudo da alegria de Deus? Levante a mão, por favor, que nós falamos sobre a diferença entre felicidade e alegria. Poucas pessoas se lembram, provavelmente os outros não estivessem aqui, e ela usou isso. Então é assim, as pessoas que estão aqui que não são crentes, a gente vai procurar evangelizar. Nós que estamos aqui vamos crescer no conhecimento, mas com a finalidade de prestar serviço para o Senhor. Você vai prestar serviço para o seu Senhor, e isso é maravilhoso. Muitos de nós que estamos aqui à frente não somos remunerados. A igreja não consegue remunerar todos os seus obreiros, senão não sobraria dinheiro para mais nada. Então nós não somos, nós somos como vocês também, trabalhamos e estamos aqui prestando esse serviço e outros serviços. E aí você ama o Senhor. Pense em como, a partir de cada lição, de cada estudo, de cada pregação, você pode servir o Senhor. Esse é um dos objetivos da Escola Bíblica Dominical. E esse objetivo também de estar evangelizando as pessoas que vêm aqui. Eu prometo dar esse tom evangelístico a cada lição, se vocês fizerem o compromisso de convidar as pessoas, vizinhos, amigos, parentes, pessoas que vocês encontrarem em algum lugar com necessidades para estar aqui. Quero dizer uma outra coisa que você pode marcar para os seus amigos que estão com problemas emocionais, espirituais, para conversar conosco durante a semana. Os pastores e eu, estamos aqui preparados. Tem uma psicóloga, eu sou psicanalista, e tem os pastores que são teólogos, estão prontos aqui para receber. Então, a igreja está pronta para receber as pessoas de fora também, não é só as pessoas da igreja. Temos recebido muitas pessoas de outras igrejas, mas gostaríamos de estar recebendo pessoas que não são crentes. E temos recebido também pessoas que não são crentes no aconselhamento. Amém? Desculpa por deixar vocês de castigo de pé aí um pouquinho, fiquei falando, né? Poderia ter mandado sentar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã maravilhosa, meu Deus, nós estamos aqui com o objetivo de falar da Tua Palavra para evangelizar. Estamos aqui com o objetivo de falar da Tua Palavra para instruir, para edificar a Tua igreja. Estamos aqui com a Tua Palavra para nos preparar para o serviço do Senhor, que é Senhor de cada um de nós individualmente. E nós amamos o Senhor e queremos prestar um serviço individual.
nós adoramos ao Senhor em conjunto, louvamos o Senhor, ouvimos a palavra em conjunto, mas trabalhamos individualmente, usando o tempo que temos na nossa casa, ó Deus, para que nós possamos chegar diante do Senhor com almas, chegar diante do Senhor com frutos nas nossas mãos. Abençoe, Senhor, nós te pedimos nesta manhã e em todas as manhãs aqui, que o teu povo seja edificado, que o teu povo seja abençoado. Nós temos certeza de que está sendo, porque a tua palavra é abençoadora. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que temos feito, ó Deus, e por tudo que tens feito por nós. Amém. Então se prepare, a escola dominical, escola de ministérios é o próximo passo, e depois o curso de teologia que todos podem fazer, quem tem esse tempo à noite deve e pode fazer. Então o novo Consolador, todos nós já sabemos que é o Espírito Santo, e ele é representado por uma pomba, e Jesus, o Espírito Santo sempre esteve presente desde a criação. Lá no Gênesis, quando os teólogos foram ver o verbo lá em hebraico para traduzir, eles viram que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então essa coisa do Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente desde a criação. Há poucos dias o Senhor falou comigo assim: você sabe qual foi a primeira criatura? Porque ele entende, tem uma seita que entende que Jesus é a primeira criatura, porque a Bíblia usa figurativamente o termo primogênito da criação. E às vezes nós vemos para a escola dominical para isso. E eu disse para ele: mas você já viu na Bíblia dizendo unigênito de Deus? Você conhece João 3,16, que é o resumo de toda a Bíblia, e incrivelmente está ali o unigênito de Deus, deu seu Filho unigênito. Ou seja, como Jesus, só existe Jesus. Mas como que Deus tira um filho de si e os dois são eternos? Aí se chama compreensão. Nós não compreendemos. Assim como a ciência não compreende a maioria das coisas, não compreendemos eternidade, né? Para frente compreendemos, para trás não compreendemos. Para frente a gente sabe que é como que se a gente ficasse vivendo neste corpo eternamente. Agora pensar no infinito, pensar na eternidade, pensar nessas coisas do céu é muito difícil. Jesus traduziu muitas delas, contando histórias e parábolas para nós, para que nós pudéssemos entendê-las melhor, mas é muito difícil, por isso que é pela fé. Então a fé não vai explicar matematicamente, cientificamente tudo, assim como a ciência nunca também vai explicar. Por quê? Porque será necessário fé até o dia que Deus enviar o seu Filho novamente, como já enviou uma vez, para nós encontrarmos com Ele. Então são esses mistérios. E o Espírito Santo de Deus, mas é o Pai. Aí tem uma outra linha seita que acha assim que quando eu estou cheio do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito está em mim. Mas não, a verdade é que Jesus disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo apareceu como uma pomba. Jesus era a pessoa que estava sendo batizada, e ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja aí que são a essência, a substância, se é que nós podemos falar assim, é a mesma, mas são três pessoas diferentes. O Pai Criador, com a ajuda do Espírito e de Jesus. Jesus, que foi ajudado pelo Espírito e pelo Pai, enviado pelo Pai para nos salvar. O Espírito Santo hoje, que nos ensina a respeito de Jesus,
e ele e Jesus e o Pai são um e ao mesmo tempo são três. Mas eu não consigo entender, e nem precisa. E tem até uma historinha de um teólogo muito famoso, que eu já contei essa história aqui também, que ele foi andando na praia e tinha uma criancinha pegando água e colocando num buraquinho que ela fez na praia. Ele passou e falou assim: o que você estava fazendo? E ele pensando sobre a Trindade, tentando entender a Trindade divina. O que você está tentando fazer? Aí ela disse assim: eu vou colocar a água do oceano todinha aqui nesse buraquinho, porque eu pego a água lá no oceano, ponho aqui e a água seca. Então eu estou entendendo que se eu ficar muito tempo aqui, eu vou colocar a água do mar todinha aqui dentro. Ele falou assim: meu filho, você nunca vai conseguir fazer isso. E a criança era um anjo. Isso é uma história, provavelmente, né? Olhou para ele e disse assim: também você não vai entender o que você está querendo entender, porque está além da nossa capacidade, porque nós ainda somos homens, cercados por esse corpo de carne e osso, mas a Bíblia diz que quando Ele vier, nós o veremos assim como Ele é, e aí nós vamos entender muitas coisas. Não é possível entender tudo, é necessário crer, né? Então aquele que crê é abençoado por ver aquilo em que creu, e muitas outras coisas vão acontecendo na nossa vida, e nós vamos crendo cada vez mais, e vai ficando para nós totalmente seguro e firme, por causa das revelações de Deus. As coisas reveladas são para nós, e são muitas. As que não foram reveladas ainda, as ocultas, são para Deus, e um dia serão reveladas a nós, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então nós vivemos pela fé, naquilo que não entendemos, mas temos plena certeza de que o nosso Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, apesar de todo o deserto, a dificuldade que você possa estar tendo. Tenha certeza e creia, já que vamos falar do Espírito Santo Consolador, saiba que nós estamos no deserto. Agora é a fase de deserto. O nosso deserto não é um deserto assim perto da água, mais perto do verde, mas tem irmãos nossos que estão no pleno deserto. Por quê? Porque existe uma simbologia. Nós estamos no mundo, no Egito. O Egito representa o mundo. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a guerra espiritual, a espada. Os nossos próprios parentes, às vezes, ficam contra nós, porque nós vamos dedicar a vida a Deus, e eles acham que a gente deveria dedicar a vida de uma outra forma. Então, isso se torna um deserto. Talvez a maneira que a gente trabalhava para ganhar dinheiro era uma maneira ruim, desde a venda do corpo até outras coisas desonestas, e aí você vai entrando pela porta estreita e pelo caminho estreito, e isso se chama deserto. O Pai agiu sobre os profetas através do Espírito Santo. Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está agindo na terra, assim como Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas mandarei outro Consolador para que esteja com vocês. Eu não vos deixarei órfãos. Então, num certo sentido, o Espírito Santo é pai, porque órfão é de pai. Então, ele é o nosso pai, ele é o nosso mestre, é tudo isso que nós vamos aprender aqui. Mas como que eu tenho contato com o Espírito Santo? Conhecendo a palavra, crendo na promessa e buscando a presença, no momento de tristeza, o consolo do Espírito Santo, o seu poder. Se o próprio Jesus foi cheio do óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, diz a Bíblia, para trabalhar, ele precisou de ser cheio do Espírito Santo quando ele estava na terra, e nós? Então, não é possível você ter um ministério pleno,
um trabalho que se faça para Deus no mundo espiritual pleno, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo, cheio do Consolador, que significa, é traduzido na nossa Bíblia Consolador, mas talvez a palavra encorajador seria melhor. Defensor também serve, é a palavra paráclitos, que significa advogado, aquele que é colocado ao lado de alguém. Então o Espírito Santo é colocado ao nosso lado para trabalhar conosco. A gente faz uma dupla com o Espírito Santo se você quer ter sucesso nas coisas espirituais. Assim como nas outras posições de trabalho, você precisa trabalhar com 2 pessoas ou com 4, ou às vezes até sozinho dá para trabalhar, mas na obra do Senhor, Ele manda que vai de 2 em 2, quando sai em missão os obreiros, que sejam 2, e quando você está só, especialmente na angústia, você já tem aquele que está do seu lado. O tempo todo, Deus é bom. E o tempo todo o Espírito Santo está com você. Basta que você o reconheça, basta que você conheça a doutrina sobre Ele, e que você busque, converse com Ele e peça a Deus que Ele esteja do seu lado, que Ele te seja enviado. Se você não tem certeza que o tem, você precisa pedir: Senhor, eu quero o Espírito Santo. E Jesus fala uma coisa interessante, Ele diz: vocês são homens maus, e se o seu filho te pedir um pão, você não dará a ele uma pedra. E se o seu filho te pedir o quê? Um peixe, você não dará a ele um escorpião. Muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então você precisa pedir. Jesus sempre chegava perto das pessoas necessitadas e dizia assim: o que você quer que eu faça? Até para o cego ele perguntou. Parece uma pergunta desnecessária perguntar a um cego, mas de repente o cego estava querendo outra coisa. De repente o cego estava confortável com o dinheiro que ele estava ganhando de esmola, e pensando assim, como muitos pensam hoje: eu ganho 3 mil reais cego, pedindo esmola. Se eu for trabalhar, eu vou ganhar só 700. De repente, a demanda do cego era outra. Mas Jesus perguntou para ele: ele quer saber o que você quer. O que você quer? Aí você diz para ele todas as manhãs o que você quer. E aí você vai fazer uma parceria com ele. O cego diz: que eu veja. Ah, muito bem, então veja. E ele passou a ver. E aí é outra pregação, né? É outra coisa, né? O que nós precisamos de ver? Mas, voltando aqui ao novo Consolador, Jesus pede um novo Consolador para os seus discípulos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro. Se é outro, não é Jesus, não é verdade? Outro é outro. Jesus começa João 14 dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava dando uma palavra de consolo. E nesta palavra de consolo, que ele estava partindo já, dando últimas instruções aos discípulos, ele diz: eu vou pedir ao Pai outro Consolador. No outro lugar ele diz: é necessário que eu vá para que o Espírito venha. A mesma necessidade que os discípulos tinham de Jesus, nós temos do Espírito Santo.
ao ponto de Pedro dizer assim, em Atos capítulo 20, nós e o Espírito Santo decidimos o seguinte, nós e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o outro Consolador. Quando Jesus dizia assim, entre pelas casas, ore pelas pessoas, curem as pessoas, eles saíam na palavra de Jesus. Aqueles homens eram homens simples do povo, e eles diziam, chegavam, seguiam as instruções de Jesus, e se tiver algum enfermo, manda que esse enfermo seja curado. Nas primeiras vezes, irmãos, aqueles homens não tinham experiência alguma, eles tinham fé por causa das coisas que viu Jesus operando. Depois eles começaram a sair, ele chegava na casa e diz, paz seja nessa casa, e a pessoa acolhia, eles diziam, tem algum enfermo aqui? Aí tinha um enfermo, nós vamos orar por esse enfermo, em nome de Jesus, que nos enviou aqui, o Filho de Deus, seja curado, e a pessoa ficava em pé, até eles assustavam, ao ponto de voltarem, assustados, porque expulsaram demônios, e dizerem isso uns para os outros, e Jesus dizer para eles, não se alegrem tanto, porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, no céu. Então, o Espírito vem, baseado no trabalho de Jesus, ele vem, porque Jesus disse, está consumado, ou disse, está pago, ele disse, na cruz, a última palavra de Jesus foi essa, está pago. Pago o quê? O resgate por mim e por você. Pago, e agora nós temos livre acesso ao trono de Deus, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no santuário celestial, como? Com a nossa oração agora, e nós podemos conversar com Deus diretamente, e você não precisa de ficar pedindo o santo sou eu, né? Eu vou pedir o pastor, eu vou pedir o outro. Você pode pedir em algum momento, mas chega um momento que Jesus manda você ir sozinho. O santo é você, você vai ser abençoado, você vai pedir diretamente a Deus. Com que autoridade? Com a autoridade de Jesus. Com que poder? Com o poder que o Espírito Santo te dá. Aí você vai conversar diretamente com Deus. Eu rogarei ao Pai. Então o Consolador é para todo discípulo. E será que do meu Espírito derramarei sobre toda carne que quiser. Toda carne que quiser será cheia do Espírito de Deus nesta dispensação, nesse deserto, em que nós não podemos ver Jesus, mas podemos sentir o Espírito e operar em nome de Jesus no poder do Espírito. Olha que coisa interessante. E o deserto está aí, a luta está aí, e é por isso que ele se chama Consolador também. É um dos atributos do Espírito. É por isso que nós precisamos de alguém maior para estar do nosso lado. Eu me lembro uma vez que eu fui para um culto de oração, e eu estava muito triste, e com a fé muito fraca. E eu ajoelhei no primeiro banco, não tinha chegado ninguém ainda, e eu me lembrei, por isso que é bom você ter a Bíblia na sua mente, ler a Bíblia para tê-la. O Senhor disse que é Consolador, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, que o Espírito Santo é o Consolador. Eu preciso de consolo, é a única coisa que eu preciso hoje. E naquele momento eu fui sentindo uma alegria espiritual, interna, totalmente separada das circunstâncias. As circunstâncias podem ser as piores. O crente não tem eudaimonia. Ele não conta com a felicidade, ele conta com a cará, que é a resposta à graça de Deus, que é isso aqui. A graça de Deus te faculta o Espírito Santo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem vestido, nem casa, nem carro, mas justiça, paz e
gozo no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Novo Testamento, leia o Novo Testamento, pelo menos o Novo Testamento, leia que você vai conhecer essas verdades de Deus e você vai tomar posse e a sua vida vai tomar um sentido, porque a vida está passando. Eu estou dizendo aqui que eu já estou vendo assim a chegada, eu estava vendo só a linha de chegada, agora eu estou começando a ver a linha de chegada e Jesus lá para me receber, porque se eu chegar lá também, Jesus não estiver no fim da minha caminhada, eu estou perdido. E é muito bom você focar no alvo, né? Você passou de 50 anos, como diz o pastor Robson, eu tenho certeza que você vai viver menos para frente do que já viveu até agora. É verdade, né, irmão Joaquim? Então, embora a gente possa viver, se eu viver 104 anos, eu vou viver a mesma quantidade, mas será que vou viver 104? Então, é Jesus que roga, está baseado no trabalho de Jesus, não é mérito seu. Você diz, eu preciso de ter um mérito. Não, da mesma forma o Espírito ajuda as nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis? E por que ele intercede na hora da sua fraqueza? Eu vou dizer para você, eu conheci uma senhora lá em Cachoeira Escura, eu tinha 20 anos e era um missionário lá em Cachoeira Escura. E essa senhora carregava uma Bíblia daquela de biblioteca, ela era desse tamanho assim, a Bíblia parecia muito desproporcional, uma Bíblia imensa. E eu fui conversando com ela um dia pela estrada até chegar na igreja, e ela disse assim, eu tomei 1 litro de cachaça num dia. No outro dia eu aceitei Jesus e fui cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha, irmãos. Eu tomei 1 litro de cachaça, ela que era bêbada da casa, o esposo dela não. E ela passou a tomar até que estava tomando 1 litro. E aí um dia ela tomou esse litro de cachaça, foi à igreja, viu, caiu em si como filho pródigo, e naquele mesmo momento o Espírito acudiu às suas fraquezas. Jesus colocou o Espírito do lado dela. Por quê? Porque ela precisava, porque ela se colocou como miserável. Ela deve ter dito, eu não consigo ir sozinho. E eu pergunto para você, quem de nós consegue ir sozinho? Você consegue ir sozinho? Eu não consigo ir sozinho. Então, quanto mais você tem essa sensação de que você não consegue ir sozinho, mais você depende do Espírito, e mais Ele pode operar na sua vida, porque você dá lugar. Ela tinha uma necessidade total, era uma mãe envergonhada, uma mãe triste, uma mãe humilhada pelos vizinhos, pelas pessoas, porque ela vinha bêbada caindo. Né? Ela era muito pequenininha, não caía de muito alto, né? Mas de qualquer maneira ela caía e chegava em casa. Então aquela vergonha, aquela situação toda fez com que ela gritasse por Deus, com que ela gritasse pelo Espírito Santo. E aí ela precisou de receber esse enchimento de graça, esse enchimento de poder, logo no primeiro dia que ela aceitou Jesus. Ele é o seu advogado. O sentido original da palavra grega parácletos, traduzida como consolador, literalmente significa colocado ao lado, a fim de ajudar, defender, consolar. Olha que interessante, defender. Então o Espírito Santo te defende contra quem? Contra os demônios, contra o mundo espiritual da maldade, que você tem que lutar contra ele todo dia. Porque não temos que lutar mais contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra os poderes, contra os exércitos espirituais da maldade, nos lugares espirituais. Entramos no mundo espiritual. Somos pessoas espirituais, senão nós estaríamos em outro lugar agora. Mas então que sejamos totalmente espirituais, baseados no ensino de Jesus. Pode soar um pouco longe para nós essa realidade, mas é a realidade. Nós
Às vezes negligenciamos o nosso trabalho, mas devemos ter a consciência de que Satanás não negligencia o seu. O diabo trabalha constantemente. Quando aqueles 70 saíram e expulsaram demônios, e voltaram e disseram: nós expulsamos demônios, Jesus falou assim: eu via os demônios caírem do céu como se fossem raios. Já leram isso? Quem já leu isso? Levante a mão. Pouca gente leu isso, hein? Então, irmãos, vamos começar a ler. Está escrito, não é? Examinai as Escrituras, porque vós tendes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem falou isso? Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras para dar o fundamento, o poder de Deus é a prática. É disso que nós estamos falando agora. Então você é um homem diferente, é uma mulher diferente, é uma pessoa que tem um paráclito, que tem um advogado espiritual que anda com você. Isso não te faz arrogante, te faz mais humilde, te faz uma pessoa abençoadora, mas te faz uma pessoa enriquecida com o tesouro do céu, mais simples, mais humilde com as pessoas, mais amável, mais compreensível, mais compreensivo. Está vendo? Nós não podemos ficar esperando. Eu gostaria que vocês, além do desafio final da lição, fizessem um compromisso com você mesmo e com Deus. Leia o livro de Marcos, a partir dessa semana. Se puder lê-lo toda essa semana. São só 16 capítulos. Ali está todo o Evangelho. Aí, às vezes a pessoa me pergunta: por que você tem que ler todo ano? Porque eu esqueço. Eu sou muito esquecido. Então eu preciso de estar em contato. O Espírito Santo me lembra, mas ele não é obrigado a me lembrar de tudo se eu simplesmente abandonar o livro. Então eu leio todo ano porque eu preciso de ler, porque sou professor, mas porque sou crente. Eu sou professor desde os 16 anos, 17 anos, então o meu caso é um caso diferente, mas é muito necessário. Leia o Evangelho de Marcos, depois você leia o de Mateus, o de Marcos primeiro, mude a ordem, porque o de Mateus é maior, que aí repete. Depois você lê o de João, leia que você vai ver as palavras de Jesus e você vai poder ser usado. Quando nós chegarmos no céu, nada que fizemos aqui ou que deixamos de fazer vai ter importância, a não ser as coisas que fizemos concernente à vontade de Deus, ao reino de Deus, à palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que é o nosso... Voltou? Será que fui eu que voltei? Nós estamos com um probleminha técnico hoje. Vou colocar o meu aqui, que aí eu pego a... Ele não está aqui, está no pendrive. Conseguimos?
Consegue tocar para frente aí? Isso. Essa era exatamente a função de Jesus para com seus discípulos enquanto estava na terra. Por isso Jesus diz outro Consolador. Por quê? Porque o primeiro Consolador é Ele. A mesma coisa que Jesus fazia enquanto estava com seus discípulos, o Espírito veio para fazer conosco. Veja que necessidade. Mas eu vou ficar em contato com essa coisa invisível. E como que será isso? Você precisa começar a conversar e você vai entender. Eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana, para vocês verem como que o Espírito Santo opera de muitas maneiras. Eu estou para vender o carro a diesel, porque estou muito preocupado. O diesel foi classificado como cancerígeno, mais cancerígeno do que já era, descobriram que é muito cancerígeno. Eu tenho netos, o carro fica lá na garagem, às vezes funcionando. Eu não estou precisando muito do carro, mas porque eu tinha um plano de ir mais para a roça e não estou indo. Então vou trocar para um carro a gasolina. E eu pergunto para Deus tudo o que vou fazer. Tudo o que vou fazer. Quando eu tenho dúvida na loja, eu tenho dúvida se eu levo esse sapato ou aquele, eu pergunto para Deus e o Espírito Santo fala comigo. Porque às vezes você pega e não vai dar certo quando eu tenho dúvida. Quando eu já orei e tenho certeza, eu compro. Ele está comigo, Ele sabe o futuro, Ele sabe se amanhã, aonde eu vou estar e do que eu vou precisar. E eu, orando e procurando um carro para comprar, tem 32 anos que eu uso o computador, e eu nunca fiz essa combinação quando erra. Quando erra, você faz alguma coisa diferente. E eu ia bater DE para começar, eu não sei mais que frase que eu ia fazer, e bati SW. Quem entende de carro aqui sabe o que é SW. A partir disso, eu não tenho dúvida que o meu próximo carro vai ser um carro SW. E eu estava pensando em comprar um carro sedã. Só que eu sou um avô, lá em casa tem bicicletinha para pôr atrás. Como é que eu vou colocar a bicicleta atrás de sedã? Depois eu descobri que o Espírito Santo tem razão. Eu preciso daquele caixote atrás, que o SW vai grande, né, porque não é a caminhonete mais. Eu não vou comprar caminhonete a gasolina, porque gasta muito. E eu tinha esquecido dessa coisa do SW. E SW, eu vou comprar o carro SW. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo. Como? Você vai tomando experiência. Você vai orando, você vai buscando, você vai conversando com Ele como um amigo. Conversa com Jesus como um amigo, e o Espírito Santo está operando ali. E sempre diga: Senhor, enche-me mais do Teu Espírito, que é Jesus que envia o Espírito, não é da parte do Pai, como Ele disse. Meu pendrive está aí? Deu erro? Por favor, traga meu pendrive então, que eu vou colocá-lo aqui. E então, na hora de tristeza, muitas pessoas entram em desespero, não é? A melhor coisa quando você perde um parente, parece que a gente nunca vai perder esse parente. Parece que a gente nunca vai perder o parente, parece que a gente nunca vai adoecer, que nunca vai ter problema. Nós não estamos livres desses problemas. Às vezes, Deus quer que nós passemos por experiência, mesmo a gente sendo pessoas de Deus. Ele quer que nós passemos por essas experiências, para que nós cresçamos. Experiências de dor, experiências de dificuldade, é o deserto que nós estamos passando. Algumas pessoas passam por essa experiência para serem disciplinadas, para serem corrigidas. Outras pessoas passam por essa experiência, se está em comunhão com Deus, para crescer. Então você passa por essas experiências para crescer. E como será se não passarmos por essa experiência? Eu já disse aqui que eu me tornei um escritor depois que eu tive uma convulsão.
E se me perguntarem hoje, você prefere ter tido a convulsão e se tornado um escritor, ou você prefere não ter tido a convulsão e não ter se tornado um escritor? Eu prefiro ter tido a convulsão, mas na época da convulsão eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. Aos 34 anos eu tive uma convulsão, e depois ela repetiu mais 2 vezes em períodos mais... A primeira vez é difícil, você vai na lona, aí você começa a refletir sobre coisas que você... Será que estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu abandonei o meu ministério? Era o meu caso, eu tinha abandonado o meu ministério de ensino, estava em outro ministério, parece que Deus estava me chamando, mas tinha outras coisas. Então, Deus às vezes ajeita, Ele está falando com a gente, você não está escutando, Ele está falando, você não está escutando, Ele está falando e você não está escutando. Ele faz como fez com Paulo, aí Ele nos dá um susto. Isso é correto dizer? Sim. Deus disciplina aquele que ama e corrige a todo que recebe por filho. Se é filho de Deus, saiba que você pode ser corrigido. Agora, se você não for filho, você vai andar de acordo com a vida e vai para o juízo final, vai ressuscitar 1000 anos depois dos que são filhos de Deus, que também é interessante. Às vezes seja interessante você ter curiosidade e estudar uma só matéria do curso de teologia, como escatologia, por exemplo. Aí o professor vai te falar tudo que a Bíblia fala sobre os fins dos tempos. Ele é seu pai. Jesus promete aos seus discípulos que não lhes deixariam órfãos, mas que lhes enviaria outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, nosso novo ajudador e companheiro. Ele funciona como um pai, é claro. Até um anjo que esteja do nosso lado funcionaria como pai. O Espírito Santo muito mais, porque ele é Deus. Então ele funciona como Jesus era pai dos seus discípulos. No sentido figurado, porque existe o Deus Pai, o Criador. Ele é o nosso Pai. Então, às vezes, mesmo o adulto, ele precisa de um direcionamento. E esse direcionamento, às vezes, é difícil. Às vezes, ninguém, nem o pastor está podendo dar esse direcionamento. Então, nós devemos entrar em oração. E Deus vai nos falar de algum modo. Fala através da Bíblia. Fala através de uma pessoa que Ele envia para falar. Fala através de um ato da natureza. A multiforme maneira de Deus falar. Uma coisa é certa, quando Deus falar para você, você vai ter certeza de que Ele falou, e pronto, você vai ter certeza. Mas alguém não pode ter certeza para mim? Não, deixe de ser criança, busque a sua própria experiência com Deus, vai ser bom para você como pessoa, para a sua autoestima, você ter esse relacionamento direto com Deus, porque Jesus já pagou o preço do acesso. O preço do acesso foi pago pelo sangue de Jesus. Nós não podíamos falar com Deus assim, mas hoje nós podemos. Substituto. Jesus nos dá a entender que ao encerrar o seu ministério e apresentá-lo diante de Deus, o outro Consolador, o Espírito Santo, viria para iniciar um novo tempo. Qual é o novo tempo? Hoje. Eu vou dizer qual é o novo tempo, vamos responder hoje. Qual é o novo tempo? Hoje. Hoje é o tempo do Espírito Santo, chamado na teologia de ministério do Espírito Santo. Os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, o livro de Atos. E como ele agia na vida dos apóstolos, ele quer agir na nossa. Passaram 2000 anos, parece que é muito tempo, mas não é. Se você for olhar a história do planeta, 2000 anos é um dia. Deus não conta o tempo assim. Jesus esteve aqui antes de ontem.
Jesus é histórico. Ninguém pode dizer que Jesus não é um personagem histórico. Os ateus sabem que Jesus é um personagem histórico. E se Jesus é um personagem histórico, ele traz 400 profecias atrás de si, e uma obra poderosa, e uma ressurreição, e uma ascensão adiante de si. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira. Pergunta para qualquer ateu se Jesus é um personagem histórico. Todos eles sabem que é. Aí vem a história da Bíblia. Como que eu posso ficar parado diante disso? E aí esse Jesus que sobe ao céu, que ressuscita, se apresenta vivo para muitas pessoas, mais de 500 irmãos. Ele diz que vai enviar um outro Consolador. Aí diz, vai para Jerusalém e fica lá, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Pois eles ficam lá, crentes, sem experiência nenhuma ainda com o Espírito Santo, né? Como outro Consolador, e de repente, vem do céu um som, como de um vento impetuoso, envolve aquela casa toda, e as pessoas entram no mistério, e dali profecias, línguas estranhas, ministérios, obreiros. Daí a pouco aquele povo é espalhado pelo mundo, começando com um pouquinho de gente pobre da Galileia, e hoje Jesus está por todo mundo e chegou aqui. Aqui é o confim da terra. Aqui são os confins da terra. Olha o mapa. Olha o mapa que você vai ver que o Chile é o confim da terra. Está aqui do nosso lado o Chile, atrás da Cordilheira dos Andes. Deixa eu ver se estou fazendo para o lado certo. O sol nasce para cá, não é? Ali está o Chile. Muito perto, se você olhar no mapa, nós somos os confins da terra. Mas aquele carpinteiro lá de Nazaré, uma aldeia, num alto de um platô, num alto de morro, ninguém dava nada por aquilo, tinha 300 habitantes na época de Jesus. Desce e vai para o lugar mais pobre de Israel, que é a Galileia, para pegar uns pescadores que não sabiam letras, indoutos, que depois esse pescador vai conversar com a mais alta autoridade, o homem mais culto de Israel, que era o sumo sacerdote, e eles dizem assim, eles estão parecendo com ele, eles estão conversando diferente. Jesus não errava as letras, e os apóstolos começaram a andar com ele, começaram a conversar certo também. Até a gramática deles consertou, andando com Jesus. E isso veio parar aqui, e tomou essa dimensão de 2 bilhões de pessoas, já influenciadas pelo Evangelho, já tendo conhecido o Evangelho. O mundo tem 6 bilhões, então esses 2 bilhões têm que andar em direção a esses outros 4 bilhões que ainda não conhecem. E ele disse, esse Evangelho será pregado a toda a criatura, e então virá o fim. É brincadeira? Uma pessoa de um paísinho pequenininho, que humanamente não representa nada, mas que espiritualmente tem todo esse poder. De onde veio esse poder? Então esse é o nosso Deus. Antes de Cristo e depois de Cristo. E quem é Cristo segundo a carne? Cristo segundo a carne é uma pessoa muito pior do que nós. Estão entendendo? Que Jesus segundo a carne é uma pessoa socialmente muito mais fraca do que nós. Filho de um carpinteiro velho que morreu, casou com uma menina nova de 13, 14 anos, que era Maria. Segundo os melhores estudiosos, de um que morava num platô pobre. Ele veio pobre, montado num jumentinho.
Nem aqui no Brasil, nem o Nordeste não quer jumento mais. Agora o pessoal está andando de moto. Os jumentos estão todos soltos, morrendo para o asfalto afora, que eles não estão cuidando dos jumentos. Nem o Nordeste brasileiro não é igual. E como é que esse rapaz, e você, que está numa condição primeira, muito melhor do que ele, com todo o trabalho que ele fez, com tudo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, você está entendendo? Aí para que lado que eu vou? Aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, nós não sabemos para onde ele vai, e nem de onde ele vem. Então quando você for cheio do Espírito Santo, não pergunte a mim para onde você vai, pergunte para Deus para onde você vai. Eu não sei, você pode ir muito além do que eu fui, até porque Deus não quis que eu fosse. Eu perguntei para ele disse: não, você vai ficar aqui, eu sou nascido aqui, e estou pregado aqui, e Ele me quer aqui. Esse é o Consolador, esse é o Espírito Santo, e o início das coisas são fracas, mas o fim das coisas são maravilhosas em Deus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então havia uma necessidade na economia de Deus, assim como houve uma necessidade na economia de Deus que João Batista morresse no início do ministério de Jesus. Há uma necessidade muito maior e significativa na economia de Deus que Jesus fosse, para que o Espírito viesse em plenitude para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Na vida de quem? Na sua e na minha. Mas será que eu sou tão importante assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12: e a todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É você, sou eu, e nós podemos, você pode abrir mão de uma fortuna. Tem uma história que se conta de uma senhora que vivia reclamando das coisas que não tinha, e o avô dela tinha achado um tesouro, e colocou debaixo do chão, na cozinha dela, e ela recebia pessoas ali para reclamar, e morreu. Quando ela morreu, uma pessoa maior comprou e foi fazer uma casa maior, e quando tirou, o tesouro do avô dela estava ali, milhões e milhões em peças de ouro, que ele tinha achado. Naquela época você achava tesouro, se escondia tesouro por aí. É como nós, se não lemos a Bíblia, não descobrimos o tesouro, ficamos a reclamar. Se lemos e descobrimos o tesouro, e falar: não, mas eu não gosto de tesouro, não, eu não gosto de viver bem, assim, plenamente, regaladamente, não. Eu vou tampar esse tesouro de novo para outro achar, e vou continuar tomando meu cafezinho aqui com angu frio. Cada um faz o que quiser, mas o tesouro está aí. O tesouro é descoberto, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, e comprando o campo, comprou também o tesouro. Mas foi ele que descobriu o tesouro, o dono do campo não sabia que o tesouro estava ali. Vai e vende tudo que tem. Então existe um tesouro muito grande no sentido espiritual para você se abençoar e abençoar as pessoas. Deus não precisa da nossa bênção, porque o tesouro já é dele, né? A fé atrai o Espírito Santo. Quando passamos a viver segundo a fé, então podemos experimentar a presença do Espírito Santo como Consolador. Então, é pela fé, é a parte que o homem faz, né?
é a parte que o homem se prontifica a fazer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ler a palavra. Então eu só tenho boa vontade, eu me prontifico, eu me coloco à disposição, eu me torno um voluntário, e Deus então começa a operar na minha vida. Eu acho que isso vai até 145, viu? Me parece. Vamos andar um pouquinho mais rápido, mas já passamos a doutrina básica do Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Veja, o mundo não pode receber, porque não vê, o mundo vive da vista. Nós cremos. O mundo receberia o Espírito Santo, se visse o Espírito Santo, até com mais pressa do que a gente. Mas como não é possível ver, eles não podem conhecer. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco, que estará em vós, por intermédio da fé. Irmãos, se o Espírito Santo fosse visto, e essas pessoas espertas, capitalistas aí, como Elimas o mágico, viu Pedro colocando a mão sobre as pessoas para receber o batismo no Espírito Santo, ele disse assim: quanto vocês querem em dinheiro para me dar esse truque de batizar as pessoas com o Espírito Santo? O que Pedro respondeu? Seja o seu dinheiro para a sua perdição. A vantagem é que ele converteu na hora. É assim que as pessoas do mundo veem. Elimas o mágico, livro de Atos, leia por favor. O Espírito Santo age em nós, ele dá-nos um testemunho interno sobre as verdades acerca de Jesus, opera em nós a salvação por meio da fé, nos conduz pelo caminho da salvação, sempre confirmando em nós as palavras de Jesus. Isso é a obra do Espírito Santo em nós, agindo em nós. O Consolador produz intimidade com Deus. O Espírito Santo opera em nós o mesmo tipo de intimidade que ele possui com o Filho de Deus, de tal maneira que o discípulo cheio do Espírito Santo cresce cada dia no amor por Jesus e pela sua mensagem. Eu me lembrei quando escrevi isso aqui, dos apóstolos que iam a caminho de Emaús, e no caminho eles diziam assim: nosso coração ardia. Jesus ia andando com eles e ele diz: nosso coração ardia. Está mesmo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Então, irmãos, a caminho de Emaús, Jesus ia andando, ressuscitado. E quando ele despediu dos apóstolos, conversou um tempo: nós esperávamos que ele ia salvar o povo de Israel, mas já tem 3 dias que ele morreu. E eles foram andando, não é? E não tinham visto Jesus ressuscitado. E quando eles partiram o pão, Jesus abençoou, agradeceu. Ele disse: é Jesus, mas Jesus sumiu. E ele disse: olha, quando nós víamos andando pelo caminho, nosso coração ardia enquanto ele falava. O Espírito Santo às vezes opera em nós como um ardor no coração. Você sente o seu coração ardendo quando você sente a presença do Espírito Santo. Muitas vezes isso acontece comigo. Então é um modo de operar. Quando você tem intimidade, você sente a presença do Espírito Santo.
O tesouro está na Bíblia. É só ler a palavra que você vai descobrir o tesouro. O Consolador confirma a obra de Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito te aproxima de Jesus, ele te dá mais fé em Jesus, ele fala que Jesus é o que é dentro de você. O Consolador é um mestre morando em nós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No nosso caso, lembrar de tudo quanto temos, vamos falar de novo, no nosso caso, de tudo quanto temos ouvido e lido, especialmente ler, porque ouvir você ouve 2 vezes na semana, 1 vez na semana, mas ler você pode ler todo dia, e o Espírito Santo vai te lembrar. O Consolador ajuda a interceder por nós, olha que coisa linda isso aqui, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você começa a buscar, você está fraco, você tem 2 intercessores, um no céu, ele disse, eu vou interceder diante do Pai por vós, é bom que eu vá, porque eu vou interceder lá, e o Espírito Santo vem e intercede também por você. Talvez seja por isso que Paulo disse, quando estou fraco, aí é que me sinto forte, porque quando estamos fortes, nós mesmos nos arrogamos interceder, mas quando estamos fracos, nós necessitamos da intercessão do Espírito Santo. A alegria do nosso Consolador é a nossa força, que é a alegria de Deus, é a nossa força. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não há como nós vivermos agora, viver sem o Espírito Santo hoje, é como se um apóstolo quisesse ser apóstolo de Jesus, longe de Jesus, enquanto Jesus estava andando na terra. Como um discípulo de Jesus que podia estar com ele, ouvindo as suas palavras, e falar, não, eu não vou à igreja, não vou lá, aonde Jesus está. Eu vou ficar porque é daqui que eu vou receber o mistério, e um ministério, e alguma coisa que não é a palavra de Deus. Então você precisa do Consolador, você precisa do Espírito Santo. Conclusão, o Espírito Santo como Consolador é uma das verdades mais maravilhosas que encontramos no Evangelho. Após tudo o que dissemos, só podemos concluir que o discípulo de Jesus é uma pessoa grandemente privilegiada por ter o próprio Deus habitando nele. Deus habitando em nós, através do Espírito Santo que nos foi dado. Desafio: ler a Bíblia, que já falamos, e orar. Então vamos orar agora. Vamos colocar de pé, por favor. Você se sentiu tocado, você se sentiu movido, o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã, você sente a necessidade de ter uma vida mais perto do Espírito Santo, como os discípulos tinham a necessidade de ficar 24 horas com Jesus, então você precisa começar uma caminhada junto do Espírito Santo, e você vai fazer isso crendo, buscando esse Consolador para te ajudar nas suas fraquezas, para aumentar o seu conhecimento a respeito de Jesus, para dar um poder no seu ministério, uma amplitude maior no seu ministério. E hoje eu estou muito feliz, a classe está bastante cheia, eu acredito que o Espírito Santo moveu muito de você para estarem aqui. Venham e convide mais pessoas, tem assuntos maravilhosos aqui. Então, você agora vai orar e pedir: Senhor, eu quero de volta, volte ao primeiro amor,
Eu quero de volta aquilo que eu tinha quando eu era novo convertido, que o Espírito Santo me deu porque eu busquei. Eu ia mais aos cultos, eu ia mais aos estudos, e agora eu não tenho porque perdi. Eu estou andando aí pelo mundo, estou cuidando de outras coisas, e eu preciso de cuidar também das tuas coisas. Aliás, eu preciso dar uma prioridade às coisas do Senhor, para que as outras coisas sejam acessórios na minha vida. Então o Espírito Santo vai começar a operar na sua vida de uma maneira muito especial e muito maravilhosa. Eu tenho certeza que você quer, então comece a pedir agora ao Senhor. Nosso Deus, nós oramos nesse instante, Senhor, e nós sentimos, meu Deus, ao ouvir esse estudo, nós sentimos a necessidade, Senhor, de ter o Espírito Santo ao nosso lado, como diz aqui, o Paráclitos, o Senhor, agindo dentro de nós, agindo de uma tal forma que nós possamos fazer a Tua obra, a obra que deixamos para trás. Nós abandonamos a palavra num canto, a Bíblia num canto, nós abandonamos, Senhor, o conhecimento, a busca do conhecimento e também a busca prática da Tua presença. Nós temos ficado em presença de outras coisas, de outras pessoas, de outros visuais, mas nós precisamos mesmo do Espírito Santo agindo em nossa vida, para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra. Precisamos de uma experiência individual com o Espírito, precisamos ser cheios do Espírito nesse deserto espiritual. Estamos num deserto e as pessoas estão morrendo ao nosso lado, de ambos os lados. 1000 estão caindo à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, ou vice-versa. Mas muitas vezes, Senhor, não é por causa do nosso triunfo, é por causa da nossa ociosidade, é por causa da nossa indiferença, que essas milhares de pessoas estão morrendo ao nosso lado. Porque deixamos, Senhor, coisas importantes do reino, e uma delas é o Espírito Santo, uma delas é um encorajador para fazer a Tua obra, é o nosso defensor contra as hostes espirituais da maldade, e o diabo está chegando cada vez mais perto da nossa porta, e o diabo está entrando dentro da nossa casa, porque nós não temos orado, porque nós não temos contado com o efetivo poder do Espírito Santo em nossos lares. Nós confessamos o nosso pecado e pedimos ao Senhor que possamos ser crentes realmente renovados como somos, cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar de uma maneira melhor, de uma maneira, Senhor, mais efetiva, para sermos abençoados e abençoarmos as pessoas que estão necessitadas ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. As pessoas que trouxeram visitantes hoje, procure o irmão Carlinhos no domingo que vem, para que anote os seus visitantes, tá? Pega o nome do seu visitante. Pastor Elcimar ainda vai dar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Pedimos que os irmãos se assentem ainda por um instante, nós vamos finalizar dando alguns avisos importantes para você. Pedimos aos diáconos que nos ajudem conduzindo os irmãos que ainda estão à porta, para que possam se assentar. Nós vamos finalizando esse momento ainda da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está aqui, recebeu essa palavra de Deus nessa manhã e certamente sairá daqui mais encorajado, fortalecido, entendendo a palavra do Senhor. Atenção aos pais. Os pais receberão hoje, através dos seus filhos, uma ficha de recadastramento. Esse recadastramento do departamento infantil acontece anualmente e é através desse cadastro que nós fazemos o planejamento das turmas, tanto do culto infantil quanto da nossa Escola Bíblica Dominical Infantil. Esse planejamento, tanto para a definição da sala em que o seu filho estará, aquisição também das revistas de escola bíblica, então é muito importante que você preencha e devolva o quanto antes. Ao receber essa ficha, o nosso pedido é que você dê prioridade preenchendo e devolvendo imediatamente para algum professor ou coordenador do departamento infantil. Então, se você receber hoje, tiver condições de a preencher, já devolvam no culto de hoje à noite ou no máximo até a próxima semana. Que é exatamente neste período agora, no fim do ano,
que os professores se reúnem, fazem o remanejamento das turmas, fazem também o pedido das revistas para utilização a partir do mês de janeiro. Departamento infantil, nós teremos um recesso na última semana de dezembro e até a primeira quinzena de janeiro. Durante esse período, muitos pais viajam, alguns professores também aproveitam o período de férias escolar para viajar. Então, durante esse período, nós não teremos o funcionamento do departamento infantil. Então, vamos antecipar todo esse trabalho de recadastramento. A ficha que você receber, por favor, preencha e nos devolva. Queremos ainda encorajar os irmãos à participação nos nossos grupos de crescimento. São cultos familiares que acontecem semanalmente, onde muitos irmãos têm tido a oportunidade de fortalecer os vínculos de comunhão, serem fortalecidos na fé através da oração, do cuidado mútuo. São estudos ministrados em cada um desses grupos, onde vidas têm sido realmente abençoadas. Possivelmente deve ter um grupo próximo da sua casa. Queremos conhecer nessa manhã o grupo do Cidade Nobre. Convidamos aqui o Zé Geraldo, sua esposa, a Eliane, o esposo, são os coordenadores. Se tiver alguém também que participa deste grupo ali no Cidade Nobre, vem aqui à frente, queremos conhecê-los, orar por vocês, e vocês também terão a oportunidade de desafiar os demais irmãos para que possam estar ali participando. Há mais alguém que esteja frequentando o grupo lá no Cidade Nobre? Por favor, mesmo que você tenha ido 1 ou 2 vezes, alguns irmãos talvez não estejam aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós temos o José Geraldo, que é o líder, Eliane, a líder em treinamento, a Rita, esposa de Geraldo, é anfitriã, e eles recebem o grupo na casa deles. Eles